Então nós vamos tratar e conversar um pouco sobre o propósito de Deus nas finanças. Vocês encontram esse material na página 51 da apostila, principalmente os princípios divinos para uma vida muito próspera em todas as áreas com foco em valores e finanças. Sempre quando se trata em finanças, nós não podemos esquecer dos outros valores. Porque se você quer ser próspero na vida, financeiramente falando, precisa estar bem resolvido todos os demais valores. Tudo aquilo que você tem vivido na presença de Deus todos os dias tem a ver com finanças. Porque nesse texto que eu tenho colocado em Isaías 1:19, ele diz, se quiserdes. Então significa o seguinte, a posição diante de Deus em relação àquilo que Ele confia nas nossas mãos todos os dias da nossa vida, está à disposição de nós apenas se nós quisermos. Então isso é algo que eu quero que vocês guardem desde agora, porque quando a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. No original, o melhor desta terra, ele diz o seguinte, você vai ter o melhor na sua vida. Então esse princípio em relação à palavra de Deus é fundamental. Nós precisamos entender sempre de que eu preciso me colocar à disposição do conhecimento, da palavra, dos princípios da palavra, para que eu possa crescer. Então o fato de cada um de vocês estar aqui se colocando para ouvir algo a mais, significa o seguinte, já estão colocando em prática se quiserdes, então vocês querem. Deixa eu citar um exemplo, nós vamos tratar um pouquinho desde a formação, desde a criação, qual foi o objetivo de Deus em relação às finanças, mas até mesmo para você entender o quanto é fácil perder uma bênção, é quando você foca você em detrimento ao teu colega ou à pessoa que está próximo de você. Nessa caminhada nossa, nesse período que nós estaremos juntos, nós vamos basicamente tratar dois princípios, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então a base em relação às finanças vai estar ligado a esse princípio desses dois mandamentos principais da palavra de Deus. Então um exemplo para vocês entenderem o quanto é fácil perder quando você abre mão das coisas coletivas e você começa a focar o eu. Um exemplo, José, na Bíblia. José, ele teve um sonho, todos nós conhecemos a história. Quando ele teve o sonho, ele compartilhou isso com os irmãos, com as pessoas que estavam próximas. E quando ele compartilhou isso com os irmãos não aceitaram a bênção que viria sobre José. Por eles não terem aceito a bênção que veio sobre eles, essa bênção que Deus tinha para eles passou a ser do Egito. Por causa dessa bênção que eles não queriam. Por quê? Lá vem o sonhador. Ele tem isso, ele tem aquilo, eu não aceito isso, e aquele negócio todo. Poderia ser a bênção para a família de José, toda a família. O pai, os filhos, os irmãos, todos eles. Mas eles preferiram não atentar para as promessas que havia sobre tal pessoa e, consequentemente, eles perderam a bênção. Isso significa que se eu e você, nós tivermos um foco, uma visualização das finanças pensando em nós, somente em nós, nós teremos algumas dificuldades no decorrer do curso de crescer. Por quê? Sempre, quando Deus colocar algo sobre a sua vida, tem a ver com abençoar pessoas. Sempre vai ser esse formato. Deus vai colocar sobre a sua vida conhecimento para que outras pessoas recebam algo daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Deus vai colocar princípios, e na verdade Ele já colocou esses princípios antes mesmo de você nascer. E esses princípios que Ele colocou sobre a sua vida, eles estão fluindo não para você, mas para abençoar outras vidas, outras pessoas. Então, no princípio, quando Deus formou a terra, nos criou, nos formou, Ele formou o homem para administrar.
Então, ele delegou, ele colocou para nós uma responsabilidade de nós administrarmos e conduzirmos tudo aquilo que ele colocou na nossa mão. E a Bíblia ainda diz que nós teremos que prestar contas de como nós lidamos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Isso significa o seguinte: se na empresa, na casa, onde você está inserido, você está fechando no vermelho, saiba de uma coisa, você vai ter que prestar conta e vai ter que se explicar para Deus por que você fechou no vermelho. E muitas pessoas dizem o seguinte: não, mas Deus não está me abençoando. Então nós não estaremos ministrando no curso um milagre. Talvez muitos que estão aqui hoje, eles dizem o seguinte: olha, eu vou, ou tenho esse pensamento, eu vou assistir 1, 2 aulas e está tudo resolvido na minha vida. Se nós não participarmos do projeto de Deus, nada vai acontecer, não vai mudar absolutamente nada. Então, quando Deus nos formou e formou o homem, quando se trata aqui, homem significa, o homem em si, não o homem e a mulher, ele formou o homem para administrar. Isso é essência, isso é princípio. Por outro lado, ele criou a mulher como ajudadora, como auxiliadora. Então, esse princípio da palavra em relação a casamento, nós vamos inicialmente tratar um pouco mais indivíduo, um pouco mais pessoas como sozinhas. Na sequência, nós vamos tratar muito, muito mais a questão família, a questão casal, porque até mesmo a pessoa a palavra de Deus, ela diz o seguinte: na unidade o Senhor ordena a bênção. Então, na decisão em conjunto, ou nessa unidade como casal, ali o Senhor ordena a bênção. Então, não existe diferença, isso é muito importante vocês entenderem, nesse quesito, nessa formação do Senhor, alguns dizem o seguinte: não, o homem é o que manda e a mulher obedece. É uma mentira do diabo isso daí. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia sempre vai tratar o homem como administrador, aquele que administra, aquele que conduz, vamos falar na linguagem de hoje, aquele que empreende ou empreendedor, sempre vai estar mais ligado ao homem. Por outro lado, se o homem não tiver o auxílio da mulher, ele não consegue empreender o tanto quanto Deus gostaria ou tem colocado de potencial sobre a vida dele. Vocês já perceberam que no meio do caminho, solteiros, quem está solteiro, ele não conquista muito? Geralmente ele ganha para viver, ele ganha para passar o mês e tudo mais. Depois que ele casa, ele se preocupa um pouco mais de comprar uma casa, de ter um carro melhor, alguma coisa a mais. Por que isso acontece? Simplesmente pelo fato do auxílio. Por isso a Bíblia sempre trata: a mulher sábia edifica a sua casa. Então, percebe que existe uma responsabilidade sobre ambos. O homem, ele é mais afoito, ele quer fazer, ele corre, E a mulher diz: calma, dá uma segurada aí que não é bem assim. Eu sinto que não é bem assim. Então, esses princípios nós precisamos entender. Isso é formação, isso é Deus que criou isso nesse formato. Então, quando a Bíblia diz: no princípio a terra era sem forma e vazia, Gênesis 1, 2... E Deus, olhando para esse vazio, fez a base de tudo o que precisamos para a caminhada sobre a terra. Então, quando Deus declarou: está feito, está bem, está tudo muito bem, ficou perfeito. A partir dali começa a nossa missão. Quando fomos formados por Deus, a imagem de Deus, nós fomos formados. Isso significa que a essência de Deus, da criação, está nas nossas vidas. Ou seja, nós somos criadores, nós criamos, nós inventamos, assim como Deus, pela palavra, inventou. Deixa eu citar um exemplo para vocês dessa questão de inventar, de criar. Nós somos pessoa física, certo? Como pessoa física, nós somos criados por Deus. Mas Deus deu a liberdade para nós de criarmos pessoas também. Nós criamos pessoas, pessoa jurídica. É uma pessoa, é algo que tem vida, algo que traz resultado,
algo que trabalha a nosso favor, assim como nós trabalhamos a favor de Deus. Percebe? Então, essa criação que está em nós, de nós termos a capacidade de criar uma pessoa, e criar uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e nós buscarmos retorno dessa pessoa jurídica para as nossas vidas, quando essa pessoa jurídica não nos dá o retorno devido, nós começamos a reclamar. Então nós colocamos valores sobre essa pessoa jurídica, algo que nasceu do nada, que seria a empresa que foi criada. Então ela foi criada do nada, não existia. Ontem não existia essa empresa, não existia essa pessoa jurídica. Hoje ela existe e, consequentemente, ela passa a trabalhar a nosso favor. Por quê? Porque nós tiramos o sustento disso. A partir do momento que aquela empresa, aquela pessoa jurídica não nos traz o retorno que nós buscamos nela, nós fechamos ela ou alguma coisa diferente acontece. Isso significa que Deus depositou sobre as nossas vidas valores, e valores eternos, algo muito forte, e Ele espera de nós resultado. Deus espera de nós, como nós sermos, por nós sermos criadores, por nós inventarmos coisas, Deus espera, no mínimo, um resultado de nós. Vou citar mais um exemplo, para exemplificar um pouco mais essa questão da criação, porque é muito importante entendermos isso. Talvez a gente vai fugir um pouquinho da questão finanças propriamente dita, mas tenham paciência, nós vamos chegar lá. Por exemplo, uma lâmpada dessa, alguém inventou, alguém criou. Se essa pessoa fosse uma pessoa egoísta, pensasse só nela, então eu estou criando algo, eu estou criando um bem para uma pessoa, ou estou criando um bem primeiro, porque eu quero clarear a minha casa, e talvez lembramos que quem inventou a lâmpada foi Thomas Edison, e certamente na época, quando ele criou a lâmpada, ele não pensou nele, ele pensou no próximo. Ou seja, com isso que eu estou inventando, ou seja, eu estou criando, eu quero abençoar vidas. Então, esse é o foco. Em troca de eu abençoar vidas e de você abençoar vidas, em troca disso você vai receber o benefício que seria o pagamento. Então, os valores, eles não podem estar invertidos, dizendo o seguinte: eu vou criar algo, ou seja, eu vou abrir uma empresa. Por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro, ou preciso ganhar mais. Se esse for o foco, certamente, em pouco tempo, você não terá êxito no teu empreendimento. Se o teu foco for, eu estou abrindo esse negócio, ou estou inventando isso, para que outras pessoas sejam beneficiadas com aquilo que eu estou criando, ok, está no caminho certo. Vai esbarrar no princípio de que amar a mim mesmo, ou amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu estou servindo pessoas. Primeiro, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Por causa desse amor que eu tenho com Deus, eu permito com que os valores que Ele colocou sobre a minha vida possam tornar-se realidade. Ou seja, eu posso fluir naquilo que Ele colocou por essência. Fluindo nisso, nessa área que Deus colocou sobre a essência, eu consigo abençoar pessoas. Então, estou caminhando, estou alinhado com o projeto original de Deus. Estando alinhado com o projeto original de Deus, eu estou avançando. Fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que você precisa fazer, ou deve fazer, ou no mínimo Deus espera que você faça, Ele vai olhar para nós, para cada um de nós, e vai olhar e ver em nós potencial. A partir do momento que nós colocamos isso em prática e começamos a abençoar vidas com aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós vamos receber mais. Nós vamos entrar todos esses detalhes, eu estou abrindo assim um pouco amplo, não estou especificando muito. Nós vamos entrar sobre a parábola, sobre as parábolas, sobre os talentos que Jesus deu, a parábola dos talentos que Jesus contou e tudo mais. Sempre tem a ver com aquele que se esvazia um pouquinho mais, ele recebe mais recursos, recebe mais valores. Ok? Então, nessa formação da parte de Deus, nós entendemos então, e precisamos ter isso em mente e guardar, porque essa é a base de todo o curso.
A partir desse momento, nós começamos a avançar um pouco mais. Eu quero falar um pouco dessa criação de Deus, daquilo que Ele formou. E nós sabemos que Ele formou tudo isso pela palavra. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque o fato são os princípios e não a forma como isso tudo aconteceu. Mas, basicamente, quando Deus criou, Ele criou a luz, o firmamento, fez separação entre terra seca e água, semente, sol, estrelas, e colocou tudo aquilo que Ele formou pela palavra, Ele colocou no firmamento. Ok, está aqui, a partir de agora vai servir a minha criação. Os peixes, aves e animais, e assim por diante. Para o homem, como administrador, assim como nós falamos antes, o homem, a imagem de Deus, então ele foi formado para dominar sobre todas as coisas. Isso também é importante quando se trata de administrar, ou seja, de conduzir, de cuidar daquilo que Deus confiou na nossa vida. Mas, por outro lado, ele não diz que nós devemos dominar sobre outro homem, ou seja, sobre outra pessoa. Ele não fala isso. Ele coloca na Bíblia que nós temos a obrigação de dominar sobre os peixes, sobre répteis, sobre aves, sobre animais, sobre plantas, plantar, colher, tudo mais. Mas, às vezes, procuramos inverter essa situação. Ou seja, eu vou dar ordem no meu próximo, eu vou dizer o que ele deve fazer. E com isso nós esbarramos no princípio básico da palavra de não receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque eu estou me aproveitando do próximo. Ou seja, eu estou tirando proveito daquele que está próximo de mim, ao invés de eu servir essa pessoa. Né? Ao invés de eu pegar o meu tempo, usar o tempo meu disponível para servir o próximo, eu estou agora usando o meu tempo para buscar que ele me sirva. Quando nós agimos nesse formato, certamente algumas coisas acontecem. Nós não seremos promovidos na empresa onde nós estamos inseridos. Nós não teremos êxito em relação ao nosso cliente que nós estamos atendendo. Nós não teremos uma formação adequada, porque, afinal de contas, nós não nos colocamos debaixo da autoridade daquela pessoa que está ministrando. Então, estou me colocando acima da autoridade, acima da liderança. Nós estamos vivendo hoje um tempo de inversão de valores, e a Bíblia fala sobre inversão de valores. E essa inversão de valores, ela começa a ser gerada desde criança. A partir do momento que teu pai ou você, para quem já tem filhos, fala para o teu filho: filho, o que você quer comer hoje? Filho, o que você quer vestir hoje? Filho, que lanchonete você quer ir? Né? Que escola você quer estudar? São tudo palavras que ferem esses princípios básicos da palavra. Por quê? Essa criança, ela vai crescer, hoje ela está com 2, 3 anos, né? Filho, não, você não quer comer isso, eu vou te dar outra coisa. Nós estamos criando nessas crianças uma autoridade de domínio, de governo no seguinte, de dominar o próximo. Essas crianças começam a crescer e entram na escola. Quando entram na escola, eles não vão respeitar a professora. Consequentemente, a professora vai dizer o seguinte: então você não quer prestar atenção? Não estou nem aí com você. O importante é passar. Só que lá na frente isso vai trazer consequências. Essa mesma criança, agora já adulta, ela vai pegar o primeiro emprego. Ela sempre mandou no pai e sempre deu ordens na mãe. Você acha que ela vai dar ordens, não vai dar ordens no chefe dela? Vai. Porque ela vai se sentir em casa. Então, aqui quem manda sou eu. Consequentemente, ele vai matar os princípios essenciais, básicos da palavra, da questão de se submeter à autoridade. Né? Se submeter à autoridade que está colocado sobre as nossas vidas. Consequentemente, essa pessoa, na maior das boas intenções que ela tem, ela vai aceitar Jesus no meio do caminho. Ela aceitando a Jesus, ela vai para uma igreja.
Entrando na igreja, ela não vai se submeter à autoridade espiritual da igreja. Consequentemente, ela vai retrocedendo. Então, o propósito original de Deus sobre essa pessoa dificilmente vai se cumprir. Por quê? Porque ela não deixa, ela não permite, ela não aceita de que alguém possa dar uma instrução ou uma orientação em relação ao futuro. Voltando à questão da empresa, nesse princípio de Deus, o chefe pede que faça alguma coisa, ou o gerente, ou aquele que tem autoridade sobre essa pessoa. Ela vai dizer, não vou fazer, porque afinal eu não fui chamado para fazer isso. Automaticamente com isso gera uma desobediência em relação ao princípio de servir ao próximo. Quem não obedece, ele está semeando uma semente de desobediência. Significa o seguinte, o dia que essa pessoa chegar no nível de liderança, novamente vai ter pessoas abaixo dela que também não vão respeitar ela. E toda a liderança, porque aquilo que ela semeou, ela está colhendo. Se eu quero colher um sorriso, dê um sorriso. Se você quer colher um abraço, dê um abraço. Você quer colher um aperto de mão? Dê um aperto de mão. Você quer colher dinheiro? Dê dinheiro. Você quer que alguém te sirva? Sirva as pessoas. Então, é a questão de plantio e colheita. Então, o homem, ele foi criado, foi gerado, né, para ser bênção. Ou seja, bênção para criar e bênção para administrar. Ou seja, bênção na criação e bênção na administração. Então, como homens, como pessoas, nós temos a capacidade de inventar novas coisas. Quantas coisas nós temos hoje que talvez nós pudéssemos citar de que foi inventado nos últimos 20 anos? Muitas coisas. Mas não acaba aqui. Certamente na tua área, onde você está inserido hoje, você terá um potencial na sua mão, já está na essência para criar e ser um referencial naquela área, porque simplesmente existem valores na sua vida que vão ser despertados para gerar transformação na vida de outras pessoas. Então, descobrir novas coisas. Existe, eu não sei de onde que eles acham esse estudo, mas existe um estudo que nos próximos 5 anos vão ser criadas mais de 200 coisas novas. Não sei de onde tiram isso, mas existe uma pesquisa dizendo isso. Então, nos próximos 5 anos, 220 e algumas coisas novas vão ser criadas que hoje não existem. Nós não temos. E quem sabe, essa criação, essa invenção está na sua mão. E se nós agimos de forma egoísta, não, eu quero guardar para mim, certamente aquilo está guardado, mas o propósito de Deus vai acontecer. Ele vai usar outra pessoa para que aquilo possa ser gerado. São valores depositados nas nossas vidas para gerarmos transformação. Na questão de administração, Deus espera que nós, eu e você, nós possamos cuidar da criação, ou seja, cuidar daquilo que Ele criou, daquilo que Ele formou. Por isso ele diz, domine sobre todas as coisas, menos sobre outra pessoa. E por outro lado, multiplicar a criação, que é a base de todas as coisas. Quando a Bíblia fala multiplicar a criação, todo mundo pensa, não, então tem que ter mais filhos, mais crianças. Necessariamente não. Se você cuida dos valores que Deus tem colocado na sua mão, você está multiplicando. Vou citar um exemplo. Deus te dá para as mulheres uma cozinha maravilhosa, linda, assim, daquele dos sonhos. E de repente você está ali e não cuida, não passa pano, não limpa, não cuida, né? 2, 3, 4 semanas, 4 meses, 1 ano depois, está um negócio. Aquilo que era a coisa mais linda se perdeu. Não, as pessoas que virão na tua casa, elas vão olhar, olha só, que coisa.
os homens, né? De repente está com aquele carro assim dos sonhos, mas nunca lava, nunca cuida. Então Deus espera de nós, no mínimo, esse cuidado. Sabia que em relação, abri um parênteses aqui, não faz parte do curso, mas a sujeira sempre está atrelada ao inimigo, ao diabo, e a limpeza sempre está atrelada às coisas de Deus, sempre. Quando nós limpamos o nosso jardim e deixamos ele bem limpinho, nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Quando a grama começa a crescer um pouco mais, a gente ignora, nós estamos agradando ao diabo. Você já percebeu quando você vai, não sei quem já viu um drogado, um viciado, você já foi numa casa de uma pessoa drogada, vê como que está a casa dela? Vê se está limpinha, está brilhosa, está cheirosinha? Não está. Está atrelado ao diabo, está atrelado ao pecado. Então, toda vez que eu sou negligente em relação àquilo que Deus coloca na minha vida, eu estou dando vez para o diabo. Ou seja, eu não estou multiplicando a criação, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Ok? Está claro até aqui? Tudo isso são princípios da palavra e pequenos detalhes. Se nós começamos a seguir esses pequenos princípios, começar a ter uma visão em relação a reino, é diferente. Já começa uma visão um pouco melhor. E esses são valores não somente financeiros, são valores eternos. Valores eternos. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais? Tem muito material. Opa. Então, as escolhas. Nossas escolhas no dia a dia. Se eu escolho acordar no horário, ler ou estudar, ou cuidar das coisas, ou ter um planejamento, eu vou ter um resultado diferente. É um resultado bom. Mas se eu escolho, né, um formato como diz no popular, se Deus quiser. Isso não é de Deus essa frase. Não, se você quiser. Isaías, aquele texto que nós colocamos no início, se você quiser. Não é se Deus quiser. Então, isso está nas nossas mãos. Deus colocou nas nossas mãos e Ele espera, no mínimo, um bom resultado de cada um de nós. No mínimo isso. Né? Deixa a vida me levar. Né? Tem até uma música que fala sobre isso. Então, não é assim. Não é assim. Deus busca em nós empreendedorismo. Nós vamos ter uma aula só falando sobre empreendedorismo. Deus espera de nós aquele passo a mais. Não é lutar para que diminua a jornada de trabalho. É orar e lutar para que a jornada de trabalho cresça. Esse é o foco do cristão. Isso que Deus espera de nós. Então você vai trabalhar as 44 horas por semana, mas eu ainda consigo vender um cachorro-quente à noite, ainda consigo fazer um curso, eu consigo ministrar um curso, e você vai espalhando o potencial que Deus colocou sobre a sua vida, vai ampliando. Eu posso fazer algo a mais. Eu não estou fazendo isso para querer ganhar mais dinheiro, estou fazendo isso para servir ao próximo. Em troca disso, a bênção virá. Então, não é de acordo com aquilo que nós deixamos acontecer. Se você acordar de manhã e dizer o seguinte, olha, hoje eu não vou escovar meus dentes, não vou colocar uma roupa bonita, vou colocar qualquer roupa que eu acho na frente, e vou colocar isso e vou trabalhar desse jeito. Você será aceito da mesma forma como se tivesse escovado os dentes, penteado o cabelo, tomado um banho, colocar aquela roupa, passar um perfume e tá. O teu dia, ele não vai ser muito melhor? Não é uma escolha? Porque muitas vezes o ser humano, nós culpamos Deus pelo nosso resultado. Se a escolha é nossa. Nós vamos entrar em alguns detalhes assim bem interessantes sobre financiamentos. A escolha é nossa. Depois que você está lá enfiado em 500 parcelas, você diz, Deus, Deus, e ora e clama e tá, Deus me tira desse negócio. Deus tira. Tira. Mas Ele tira porque ama você. Né? Mas no fundo, Ele queria dizer assim, quando você vai aprender esse negócio? Quando você vai crescer? Né?
Então a nossa vida é feita de escolhas. Eu tenho a liberdade de plantar meu dinheiro num solo fértil, eu tenho a oportunidade de plantar num solo não tão fértil. A escolha é minha. Eu posso abrir uma empresa de venda de calçados, eu posso abrir uma quitanda, eu posso abrir qualquer coisa. Eu tenho essa liberdade. Deus não vai chegar para nós e vai dizer, faça uma loja de roupa. Abra uma loja de roupa, cria uma... Pode acontecer muitas vezes? Pode. Você vai se colocar diante de Deus, Deus me dá uma direção. Deus ama quando nós colocamos diante de Deus, dizemos, Deus me dá uma direção. Né? Aquele detalhe da Bíblia que diz assim, não, se Deus não se ire mais uma vez, eu quero que agora o novelo de lã fica seco e agora do lado fica molhado. No outro dia aconteceu tudo certinho, a prova que ele fez com Deus, diz, mas Deus, se agora eu quero que o novelo fique molhado e fora, ao redor seco. E Deus foi conduzindo. Outro detalhe de Sodoma e Gomorra, mas Deus, se tiver lá 50 justos, Deus, mas se tiver 20, 10, 5, 1, né? Então, Deus, Ele ama quando nós buscamos apoio dEle. Agora, o que nós não podemos fazer é simplesmente sair à deriva, dizer assim, não, eu vou fazer do meu jeito e seja o que Deus quiser. Deixa a vida me levar. E daí investe e quebra, né? E aí não vai. Não anda. Então, a nossa ação, o que precisamos fazer em relação a tudo isso? A nossa ação ativa, ou seja, tomar um passo à frente, ou seja, ser empreendedor. Ok, ninguém pensou nisso, mas eu vou pensar nisso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro foco. Não tem como fazer algo sem ter esses dois princípios. Diante disso, quando nós plantarmos o nosso pé num projeto e colocarmos a planta do nosso pé em algum projeto, esse projeto vai ser abençoado. Vai ser. Por quê? Porque eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e eu quero amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a decisão em cima do dinheiro. Tomar uma decisão em cima do dinheiro. Na sequência nós vamos conversar sobre isso, só um parênteses aí para nós entendermos, e as pessoas me perguntam muito, Deus, como é que eu devo tomar a minha decisão? Eu estou no vermelho, estou numa pior, e devo fazer isso, mais aquilo, como que eu faço? Eu paro de fazer, eu desisto ou eu continuo? Né? Então está aí uma pergunta, nós vamos entrar nesses detalhes assim, uma forma assim, bem interessante de tomar as decisões em cima do dinheiro, ou não. A nossa posição passiva seria, Deus vai me abençoar. Eu já vi muito isso e canso de ver isso. Não, eu vou fazer, vou trabalhando do meu jeito, Deus vai ter que me abençoar. Deus vai me abençoar, eu sei que Deus vai me abençoar. Né? Ou alguém vai fazer isso. Tem que ser eu de novo. Esses dias eu estava falando, parênteses, em relação a servir. Uma pessoa, um médico, estava limpando o banheiro da igreja. E a pessoa disse, tá, mas o médico limpando o banheiro da igreja? E a pessoa não entendeu isso, mas como que ela consegue fazer isso? Simplesmente porque ela está seguindo os princípios da palavra, servir ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que vai acontecer amanhã ou depois? Por mais que ele tenha uma formação, seja doutor, pós-graduado e tudo mais, alguém vai limpar o banheiro dele de boa. Ele feliz da vida, servindo e servindo com alegria. Por quê? Porque está semeando. Está semeando. Outro detalhe, quando se trata desses princípios, sempre entender o seguinte, ninguém é nada sozinho. Quando Deus nos plantou no mundo, Adão, primeira coisa que ele fez, eu vou trazer para você, nós já falamos sobre isso, a auxiliadora. Da mesma forma, quando Deus ele coloca você numa posição de autoridade, para quem já está numa posição de autoridade vai perceber isso. Deus te coloca nessa posição de autoridade, Ele coloca pessoas próximas de você para servir você.
Por outro lado, você continua servindo eles. E você servindo essas pessoas, você estará subindo mais um nível, porque agora você já tem potencial, você já tem força, ou já tem bênção da parte de Deus sobre a sua vida, ao ponto de que você vai poder servir mais pessoas. Por quê? Porque pessoas dependem de pessoas. Não seria nada, eu poderia estar falando, gritando, estudando a vida toda, chegar aqui na frente e querer explicar sobre finanças, falar alguma coisa dos princípios da palavra, se eu não tivesse vocês. Então, nós dependemos uns dos outros. Hoje, nessa posição, eu estou numa posição de autoridade para servir vocês. Da mesma forma, amanhã ou depois, vocês vão estar e já estão em uma posição de autoridade em algumas áreas para servir outras pessoas. Então, essa bênção, essa bagagem, esse conhecimento, ele sempre vai servir mais para outras pessoas do que para mim mesmo. Então, o potencial que Deus está colocando sobre as suas vidas é para abençoar outras vidas. Isso significa o quê? Se você for próspero financeiramente, e muito próspero, você vai ser visto por algumas pessoas pela tua prosperidade, por aquilo que você tem, por aquilo que você é. A partir do momento que o teu vizinho, a pessoa que está próximo de você, consegue ver que aquilo que você tem é bênção do Senhor na sua vida, você está no caminho certo. Aí você está no caminho certo. Mas quando as pessoas, todas elas ao redor, começam a olhar para você, dizendo que você não poderia ter isso, não poderia ter aquilo, certamente ele está olhando o lado teu de não servir. Então eu quero que as pessoas vejam e se alegrem com aquilo que eu tenho, então eu passo a servir elas com aquilo que eu tenho. Eu servindo as pessoas com aquilo que eu tenho, elas virão a mim e dirão: que você prospere mais, que você avance mais. Às vezes as pessoas dizem: não, mas essa questão, existe mal olhado, pessoa que olha com inveja, pessoa que não sei o quê, né? Eu não quero ir para o extremo, mas por outro lado a Bíblia diz o seguinte: o poder da língua. Tiago fala sobre isso. Aquilo que você declara é o que de fato vai acontecer. Então, se você no início do ano, você começa o teu ano dizendo: eu acho que esse ano vai ser um ano difícil, não sei o quê, vai ser um ano difícil, porque você está semeando uma palavra que não vai trazer bons resultados. Então, quando eu estou semeando na vida de pessoas, para que elas possam prosperar e ao mesmo tempo fazer prosperar outras pessoas em todas as áreas. Então, a nossa decisão diante de todo esse projeto. Qual que é a nossa decisão? Primeiro, em obediência. Caminhar em obediência. Seguir os princípios estabelecidos. Quando nós chegamos a Deus, nós chegamos a Deus não no seguinte formato: Deus, agora eu aceitei a Jesus, então Deus, agora eu tenho um direito de mudar algumas coisas na Bíblia, porque afinal eu aceitei, estou do teu lado, e agora eu não concordo com isso, com aquilo, então eu posso tirar algumas coisas dali que eu não aceito. Não tem como ser assim. Não dá para trabalhar isso nesse formato. Então, quando eu me coloco debaixo de uma autoridade, eu estou aceitando os princípios que foram estabelecidos. Todas as áreas. Então, primeira decisão nossa precisa ser em obediência. Seguir os princípios estabelecidos por Deus. Então, fazer a transformação com estrutura, ou seja, com base, com fundamento. Quando se trata de fazer a estrutura com fundamento, nós precisamos estar alicerçados em um fundamento, em uma base. Aí nós voltamos naquilo que foi comentado sobre ninguém é nada sozinho. Qualquer conhecimento que está sobre a sua vida e sobre a minha vida está porque alguém ensinou. Alguém nos ensinou, alguém passou essa informação. Nós aceitamos e nós estamos multiplicando essa informação. Quando se trata de finanças, nós temos uma base muito forte em relação a finanças, que seria o seguinte:
A Bíblia sempre vai tratar Jesus Cristo como a pedra fundamental, ou seja, o alicerce, a base de todas as coisas. Todas as coisas que estão escritas para edificação nossa, mas sempre para glorificar ao Filho. Percebe? Então, quando nós estamos obedecendo, isso gera em nós avanço, conquista, e gera vida. E vida em abundância. Dois exemplos da Bíblia em relação à obediência. O primeiro deles, Eva comeu do fruto, por quê? Porque desobedeceu. E olha a consequência. O povo de Israel, quando saiu do Egito e ficou caminhando no deserto por 40 anos, desobedeceu. E principalmente quem desobedeceu foi o líder. Não era para ele bater na pedra, era para ele tocar ou falar para a pedra. Ele bateu, desobedeceu à liderança, caminhou em desobediência. E andar em desobediência é estar sem fundamento, sem direção. Eu vou fazer do meu jeito. Não, então eu não quero nem saber o que falam de finança. Deixa que eu faça do meu jeito, que eu vou ter um bom resultado. Vocês não fazem ideia o quanto material eu li para que isso aqui pudesse estar aqui. Não sei nada. Tem muito para aprender ainda, muito para aprender. Né? Mas tem que correr atrás. Tem que correr atrás, tem que buscar. E a desobediência, ela vai trazer morte, vai trazer destruição. A desobediência. Tem um outro hino que ele diz: eu não morrerei sem ver primeiro todas as coisas se cumprindo na minha vida. Né? Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Deus, que tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida possa se cumprir. E se tudo isso se cumprir, não precisa falar mais nada. A Bíblia diz: tudo aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Esse assunto, ganância, nós temos uma matéria, uma aula inteira falando sobre ganância. Então, resultado rápido. Eu estou plantando hoje, eu quero um resultado. Nós estamos numa geração micro-ondas, rápido. Você coloca algo ali, em 5 minutos, no máximo, você tem que ter a refeição pronta. Eu creio que muitos de nós lembram da época da avó, lá no interior, corria atrás do frango, pegava, depenava, né, matava, depenava, cortava, colocava na frigideira, primeiro fazia fogo no fogão a lenha, todo um processo. Aquilo ali demorava no mínimo umas 2 horas para que o almoço estivesse bem, e gostoso, por sinal. Hoje não tem mais esse tempo. Nós estamos numa geração de resultado rápido. Sempre quando se trata daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Deus ensinou de uma forma muito dura o povo dele, o povo de Israel, na questão do tempo. Você vai plantar tantos anos, e esse ano você não vai comer desse negócio. Deixa o fruto cair. Agora no próximo, não, você vai ficar 3 ou 4 anos, se não me engano, que o fruto começa, a árvore começa a produzir o fruto, você vai ficar 3 anos sem comer um fruto. Esse fruto vai cair, deixa ali, ordem de Deus. Agora não, depois de 3 anos, agora você faz a primeira colheita e você desfrute daquilo que Deus te deu. Os resultados nossos são muito fracos e muito ruins, porque nós desistimos muito fácil. Nós não deixamos o fruto cair 3 anos no chão para esperar depois ter o resultado. Eu cansei de ver pessoas que a gente tem ministrado, né, falado sobre finanças. Eles abrem uma empresa, em 6 meses eles querem ter um resultado. Querem ter lucro em 6 meses. Outros mais ousados querem ter lucro no primeiro mês. Aqueles que já entendem algumas coisas, eles dizem: não, mas no 2º ano eu quero ter lucro. Aqueles que são mais firmes, eles dizem: eu vou fazer uma projeção para que daqui a 10 anos eu consiga ter um bom resultado. Bom resultado. Daqui a 10 anos. Resultado rápido normalmente leva à ruína, leva à frustração. E por desistirmos muito rápido, nós não alcançamos o propósito original de Deus nas nossas vidas.
E desistimos e começamos de novo. Conheço muitas e muitas pessoas que vivem começando e estão começando a vida toda. A vida toda. Sai de um emprego, entra no outro, né? Caixa de supermercado, né? Caixa de supermercado nesse, enjoou desse, vai para o outro, caixa de supermercado. Quando tem lá seus 45, 50 anos, se aposenta como caixa de supermercado. Será que Deus quer isso para a vida de uma pessoa? Certamente que não. Deus espera que nós possamos avançar. Então, o dinheiro fácil é o quê? Eu quero usar para mim. Eu estou buscando dinheiro. Em troca de dinheiro, muitas pessoas fazem besteiras, inúmeras besteiras, para ter esse dinheiro, para ter um momento de prazer, e depois, quando vê, estão presos, né, assim como tem acontecido no decorrer de todos os tempos no nosso país. Autoridade. Aceitar, tudo isso que eu estou falando está na primeira página, então não sei como os adicionais vocês anotam, na primeira página daquela do número 51. Né? Então, acatar orientação. Né? A autoridade é aceitar aquilo que está sendo falado. Por mais que muitas vezes você diz assim, não, mas eu não concordo muito, eu não sei se todos são da aba, na aba nós trabalhamos com grupos familiares. Grupos familiares é uma experiência bem interessante na questão de liderança. Se nós aceitarmos a orientação do líder, nós seremos bem-sucedidos, por mais que o líder esteja errado, muitas vezes. Por que isso acontece? Porque Deus sempre respeitou o fluxo de autoridade. A Bíblia diz que Deus abençoa pessoas através de pessoas. Então, se eu não estou me submetendo à autoridade, o caminho será um pouco mais árduo, um pouco mais difícil. Por quê? Lá na cruz um homem sangra. Princípios. Palavra. A palavra em Deus era a palavra declarada. Ou seja, Deus falava e acontecia. Por outro lado, a palavra declarada pelo homem é para gerar bênção. Da parte de Deus era para formação, para criação, e nossa é para a bênção. Os dois formatos são palavras, ou seja, a criação de Deus de acordo com aquilo que Ele plantou sobre as nossas vidas. Em relação ao trabalho, a diferença entre Deus e o homem. Então, Deus trabalhou para proteger o homem. E o homem trabalha para criar. Percebe? Deus, Ele falou para criar. O homem cria, ele fala para abençoar. E por outro lado, o homem, ele foi formado para ele criar. Para o homem criar, ou seja, criar materiais, criar coisas novas, criar objetos novos, ser inventor, criar tantas coisas que ainda estão por vir, ou melhorar aquilo que você já tem. No mínimo, quando existe algo na nossa mão, nós precisamos melhorar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Fazer melhor. Sempre vai estar atrelado, as coisas de Deus são agradáveis. Agradáveis aos olhos. Nós gostamos de ver coisas bonitas, coisas lindas. Aquele exemplo da casa. Qual que é o homem que não gosta de chegar na casa e ver a casa toda limpinha, arrumada, a esposa em casa esperando, ela cheirosinha, bonita, por mais que muitas vezes não é possível isso, a gente sabe, mas o homem ama isso. Nós temos no natural, nós gostamos de cores bonitas, nós gostamos de carros bonitos, nós gostamos de casas bonitas, nós gostamos de ouvir músicas agradáveis, nós gostamos de sentir um bom cheiro. Por que nós colocamos perfume? Então, os 5 sentidos nossos são para buscar o melhor de Deus. E, da mesma forma, gerar o melhor de Deus para as outras pessoas. Então, eu vou estar preparando, quando eu recebo visita, eu preparo um ambiente bom, agradável, porque estou servindo pessoas. Eu estou cortando a grama da minha casa, porque se vier alguma visita, eu estou servindo essas pessoas para elas terem um bem-estar. Não estou fazendo isso para me aparecer, para ter mais do que os outros. Eu estou comprando uma casa melhor, mais ampla, é para que as pessoas se sintam melhor quando vêm à minha casa. Eu estou comprando um carro maior, porque eu preciso dar
carona, eu preciso levar algumas pessoas juntas para a igreja com o meu carro. Então, percebe, tem alguns valores que você vai ter, bênçãos da parte de Deus, para servir pessoas. Para servir pessoas. Como ser vencedor? Todas as coisas pertencem a Deus. Em Ageu 2:8, ele fala, prata, ouro, pertencem ao Senhor. Então, aquilo que nós corremos tanto atrás, buscamos tanto, a qualquer custo, ter dinheiro, isso não está aqui, isso está nas mãos do Senhor. Então, não é muito mais fácil conseguir bens e patrimônio agradando ao Senhor na essência daquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas? Não é no seguinte formato, eu estou dando, então Deus precisa me abençoar. Na verdade, Deus já abençoou. Agora eu estou andando em obediência, por causa da obediência, Deus, eu tenho acesso, eu posso acessar ao ouro e a prata, que é de Deus, e não meu. Aí entra num outro detalhe, como esse acesso, eu não posso me apropriar dessas coisas, da prata e do ouro, eu não posso pegar para mim. Significa que Deus vai confiar na minha mão? Use o quanto você quiser. Use à vontade, desfrute desse negócio, tudo aí, mas não é teu. Não é teu. Use o máximo que você puder, mas não é teu. O carro que você tem, não, eu comprei um carro, o carro é meu. Não, Deus te emprestou o melhor carro para você, e ainda se você quiser, pode ter um melhor ainda, mas vai usar, não vai ser teu não. Vai usando, usa o máximo que você puder, porque pertence ao Senhor. Algumas pessoas dizem, é a minha capacidade que conseguiu tudo isso. Não. Deuteronômio 8, 17 e 18, aqui está resumidinho, mas a base, a essência desse versículo diz, não é a nossa capacidade que ajunta riquezas. Não é nós, não tem como fazer isso. Eu vou correr atrás, alguma hora eu vou conseguir. Não. Não tem como. A não ser que nós sirvamos ao próximo. Eu vou servir ao próximo. Ok. Você precisa quanto dinheiro para abençoar vidas? Eu preciso pelo menos 1 milhão. Legal, você está fazendo um trabalho bem bacana, estou vendo que você está abençoando vidas, eu vou te dar esse 1 milhão. Tem um exemplo, esses dias eu vi não sei quantos conhecem, o Reinhard Bonk. O Reinhard Bonk, ele levantou recursos há um tempo atrás para eu não lembro qual que era a situação, acho que para abençoar missionários, né, precisava de um certo recurso. Ele ligou para ele falou, olha, eu preciso 500 mil reais para um empresário. O empresário, não, está ali, vou depositar. Depois outro empresário, ele viu que os 500 mil não deu para sustentar todos os missionários, ele ligou para esse mesmo empresário e disse, olha, eu preciso mais 1 milhão. E ele depositou. Se eu não me engano, foi umas três pedidos de oferta para um empresário. E ele depositou. No final ele disse, sabe quanto dinheiro eu fiquei desse dinheiro, desse 2 milhões e alguma coisa? Nada. Mas passou na mão dele. Passou na mão dele. Ananias e Safira. Vou vender, eu preciso ser o tal, eu sou o que mais oferta. Não. Sirva as pessoas, deixa Deus cuidar de você, não morra antes do tempo. Então deixa passar, ser um canal de bênção. A gente cita muito isso, né, de nós sermos canal de bênção. Ser um canal de bênção. Mas canal de bênção, o que é esse tal de canal de bênção? Deixa dinheiro passar para você. Não segura, não retém. Não, vou segurar. Não significa que você não deve poupar, isso é outro assunto. Mas não retém, não viva disso, deixa passar. Deixa o dinheiro passar. As migalhas são suficientes para a gente viver bem. As migalhas que sobram, que ficam, que respingam dessa bênção que passa por nós, é o suficiente para viver muito bem. Muito bem. Como ser um vencedor? A Bíblia diz, Salmo 37, 25, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Alguns versículos para meditarmos sobre esse assunto. Deus suprirá todas as necessidades segundo as riquezas depositadas em Jesus. Filipenses 4,19. Nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Percebe que são princípios e valores e fundamentos que estão aí, simplesmente para tomarmos acesso. Aprender a viver bem em qualquer situação, na abundância ou na escassez. Filipenses 4, 11, 12. Também a segurança não está naquilo que tem, e sim em Deus. 1 Timóteo 6, 17. Princípios para adquirir recursos. Primeiro, trabalhar. Tem como conseguir recursos sem trabalhar, né? E outro, um esforço extra em tempo de colheita. Sobre adquirir recursos, então primeiro, empreendedor. Ok, vamos fazer um pouco mais daquilo que a gente tem feito. E outro, um tempo extra em tempo de colheita. Quem está no comércio, não tem aquele período de fim de ano, Natal, né? Quem está no comércio sabe que esse negócio não é fácil. Se você naquele dia, nesse período de colheita, você diz o seguinte: não, deixa comigo, eu vou fazer as mesmas 44 horas, não vou fazer nenhuma hora extra e nada. Quer dizer, aqueles valores que foram depositados sobre a sua vida, essa bênção extra, acaba você deixando escapar pelas mãos, porque não tem como, né? Você não está deixando fugir, não tem como reter, por quê? Eu estou abrindo mão, deixo o outro fazer, o outro colhe. Para quem está na indústria, não tem um período na indústria que está ali, o negócio pega. Para quem está na lavoura, então nem se fala. A colheita parece que vem tudo ao mesmo tempo. Plantio de soja, milho, mandioca, sei lá, qualquer algo que você planta, a colheita vem e parece que aquilo que você plantou 2 semanas antes vem junto com aquela que você plantou 2 semanas depois. E ali, aquele desafio. E a Bíblia orienta para que você tenha esse esforço extra em tempo de colheita. Ok? Vamos fazer então um intervalo, descansar um pouco, depois nós continuamos.